Agora, tá melhor, Amanda? Tá escutando? Alô? Tá escutando? Conseguem agora nesse momento? Se você consegue escutar, diz aí agora sim, pronto. Tirei já. Eu acho que é o fone então. Um abraço, meu amigo Samuel, Amanda, pessoal que tá entrando. Eu vou chamar o Igor aqui pra gente já começar, tá certo? Padre Igor, estarei lhe chamando. Boa noite, Padre Igor. Boa noite, Como é que tá? Tudo bem? tudo em paz, graças a Deus. E aí, como tá em redenção? Pará. Tá tudo bem, graças a Deus. Uma grande alegria lhe ter aqui, meu amigo, Padre Igor. A gente vai só esperar um pouquinho seus párocos, não, seus paroquianos entrar. Tá Seus amigos, certo. a tua família que é grande também. Tudo bem, né, Padre? Tudo em paz, graças a Deus, meu irmão. Então vamos começar. O seguinte, o Padre Igor, ele é natural de Fortaleza, ele é vigário da paróquia São Francisco de Paula, em Aratuba, no Ceará. É no Ceará? É no Ceará. E é um dos grandes amigos que eu tinha na época do começo da minha caminhada assim, na igreja, né? Quando eu comecei no Shalom. Então, realmente eu tenho um carinho muito especial por ele. E as amizades que a gente fez naquela época, assim, nos levaram muito para Deus. Eu creio que foram grandes instrumentos de Deus para a nossa vida, né? Meu amigo, Padre Igor, primeiro eu queria saber um pouco sobre o teu testemunho. Conversei com o pessoal que está chegando agora. Quem é o Padre Igor? Como é que foi? Sempre foi católico? Conte aí um pouco pra gente. Assim, eu venho de uma família naturalmente católica, né? Assim, a família, tanto do meu pai como da minha mãe, são católicos. Eles me criaram, assim, fui batizado muito novinho. Frequentava a igreja sempre nos domingos, né? Nós éramos uma família mais da missa dominical, a gente não tinha muito engajamento na paróquia, mesmo onde a gente morava. E particularmente eu não gostava muito de ir para a igreja, né? Eu sempre fui assim muito ativo e eu não gostava de missa, né? Eu ia obrigado. Eu acho que a maioria das crianças também são assim. É, até mais ou menos assim, uns 13 anos, a minha frequência na igreja era forçada. Eu não sou daqueles meninos criados na igreja, que desde pequenininho celebrava a missa com bolacha, né? Tinha até um amigo do seminário, que também é padre, o padre Marlos, que ele era gordinho, e dizia, não, também não. Quando eu era pequenininho, eu fazia era comer bolacha, não é celebrar a missa, não. E era muito impossível. Minha mãe me levava para a missa, eu me lembro muito que ela tinha que sentar o meu irmão de um lado e eu do outro, porque senão rolava os fights, eu não No gostava de ir meio pra da missa. missa. Total, total. Ela me conta, isso eu não me lembro, mas ela me conta que eu, quando ia pra missa, eu ficava pedindo para tomar água, para ir pro banheiro, para sair da igreja, né? Eu criava qualquer estratégia para não estar ali. Então, eu não gostava de igreja nem um pouco, né? Quando eu tinha assim, uns 13 para 14 anos, mais ou menos, eu fiz uma experiência na comunidade Shalom, né? Num projeto chamado Projeto de Juventude para Jesus, do Shalom. E lá, por um convite de uma amiga, a Camila, só que um parêntese. Se eu falar muito aqui, tu me corta, viu? Porque Não, pode falar. testemunha a gente. Na verdade, esse programa aqui eu só escuto. Eu pergunto as Ai, três coisinhas. a minha mãe tem alguns primos que são da primeira turma do Shalom. A Certo. Jaqueline Matias, da Hum, consagração dos primeiros, o Marco Flávio também. Né? E
Bom, hoje isso já mudou muito, mas na época o Shalom era muito mal visto, na época dos primórdios, né? Quem conhece um pouco da história da comunidade e da renovação carismática no Brasil sabe disso. E minha mãe era totalmente avessa ao Shalom, porque ela vinha ainda com aquela memória antiga da época da fundação. E ela conta até hoje que diz que não entende por que que ela deixou eu entrar, entendeu? Ela não gostava do Shalom, mas acabou que deixou. Essa minha amiga do colégio fez o convite e eu fui. Então, eu comecei a minha caminhada na igreja lá no Shalom. Fiquei dos 13 aos 19 anos lá. Devo a meu ingresso na igreja, devo também o despertar da minha vocação à comunidade Shalom. Muito embora eu não pertença mais à espiritualidade da renovação, nem participe da comunidade, mas eu trago uma grande gratidão. Foi um tempo muito importante na minha vida que, certamente, se eu não tivesse... Ali foi a porta, né? Foi onde eu tive a minha primeira experiência de igreja, onde eu tive aquele encantamento com o que era ser católico, etc. E dos 13 aos 19 anos, então, eu participei de grupos de oração na comunidade Shalom, participava dos ministérios, porque como eu era de Fortaleza, e Fortaleza é a fundação, então, muitos eventos, muitos encontros, né, foram lá. E aí, assim, eu costumo dizer quando me perguntam meu testemunho que ela é muito sem graça, porque eu sempre fui uma pessoa muito normal, entendeu? Então, assim, eu ingressei para a igreja com 13 anos, e o chamado vocacional mesmo aconteceu quando eu já tinha ali 18 anos mais ou menos. Eu sou ruim de data. Mas o negócio começou, eu estava cursando, acho que o quarto semestre da faculdade de Direito. E, bom, como você disse, a gente era amigo, a gente tinha um grupo muito grande de amigos, a gente saía, eu namorava na época, né? E fiz um curso sobre vida de oração promovido pelo Shalom de Fátima, na paróquia de Fátima. E lá eu me lembro, esse período eu me lembro bem só, porque foi muito marcante na minha vida, né? Lá durante o momento de adoração, que não tinha nada voltado para o sacerdócio, não era nada específico sobre isso, eu senti esse desejo de ser padre. Mas foi do nada, né? Eu costumo dizer, e com muita verdade, que eu nunca quis ser padre. Enfim, eu não queria ser, não estava nos meus planos, não era projeto meu, não tinha isso na minha cabeça. Eu gostava muito da igreja, eu gostava muito da liturgia da igreja, mas nem coroinha eu era. Não sei se tu lembra, no Shalom nunca participei do ministério diacónico, nada, né? Porque, de fato, não trazia esse desejo, eu não queria ser padre, assim, para mim era bonito de se ver. Eu via o sacerdote celebrando a missa, o poder dele, atender confissões e perdoar pecados, aquilo me encantava, como eu acho que encanta quem é católico, né? Sim. Mas eu não queria aquilo para mim. E eu era muito feliz na faculdade que eu fazia, né? Eu era, assim, voltando um pouquinho, né? Eu era um menino que estudava, tinha facilidade de aprender, mas eu me desgostei muito dos estudos no colégio, por conta daquela multiplicidade de matéria, de química, aquelas coisas que eu nunca me dei. Só que na faculdade eu me reencantei com os estudos, então eu gostava muito da faculdade, né? Eu, assim, sem modéstia, mas eu acabava que me sobressair entre os colegas ali e tudo. Prestei um concurso para estágio, que era o que eu podia na época, e no primeiro que eu prestei eu já fui aprovado. Mas bem, então voltando, eu estava concluindo o quarto semestre. Só vou fazer um parênteses aqui. Além de padre, o Igor ele também é advogado, né? Ele fez o curso de Direito, não sei se fez a OAB também, não foi? Fez a OAB. 26, 29 e meio. Eu nunca esqueci esse número tão difícil de conseguir. fez a OAB, é advogado também. E hoje, além de padre, atua também em uma parte. Qual o setor que eu estou falando aí, no seu Fórmula Dia? Deixa eu só mandar aqui um abraço para o meu irmão, Padre Claudemir, que está nos assistindo aí. Um abraço, meu irmão. Que bom você conosco. Eu sou auditor no Tribunal Eclesiástico da Diocese. Bem, então aí a vocação despertou. Aí eu que nunca tinha pensado em ser padre, honestamente, nunca tinha pensado em ser padre, eu passei a pensar só nisso. Só que tinha muitos fatores, né? Assim, eu namorava, eu fazia faculdade, eu tinha meus amigos, a minha família, então, assim, tinha muita coisa que aquilo ali na cabeça pesou.
Naquele mesmo dia eu conversei com um amigo que é empolgadão, que você conhece, e hoje ele é padre missionário nos Estados Unidos, o padre Gervan. Na época ele era Certo. seminarista. Isso. E eu conversei com ele, eu disse, padre, eu assim, do nada, eu disse, padre não, né? Eu disse, Gervan, eu acho que eu quero ser padre. E aí eu devo muito a ele, porque ele me pegou assim para perto dele e naquela empolgação própria do padre Gervan, ele não me deixou mais em paz, tá entendendo? Mandou eu conversar com o meu pároco. Na época eu comecei, você conhece também o padre Josieldo, que era o vigário da Paróquia da Glória. Sim. Então, Batizou o Pedro. hã? Foi? Ele batizou Foi. o Pedro. Eu vi as fotos. E aí, no espaço de mais ou menos 2 meses, muita coisa aconteceu, né? Isso foi mais ou menos no finalzinho de novembro, começo de dezembro. Quando foi no final de fevereiro, de janeiro, eu tomei a decisão de entrar para o vocacional da diocese. E assim, desde aquele dia, lá na paróquia de Fátima, quando a primeira vez eu desejei ser padre, eu nunca mais deixei de querer, né? Ao longo dos 10 anos, né? Desde 10, 11 anos, sei lá, foi muito tempo. Vieram dúvidas, dificuldades, provações. Rapaz, será se é isso mesmo? Será se é o meu lugar? Será se eu suporto essa vida? Mas, assim, o desejo de ser padre nunca mais deixou de existir. Então, conversando com o meu vigário, conversando com o Gervan, eles disseram, e aí, por eu ter uma convicção muito grande, então eles pediram que eu tivesse mais livre para fazer esse discernimento, já que eu carregava tanta certeza. E me pediram também, já que eu não desejava ingressar para a comunidade Shalom, que eu me firmasse mais na paróquia onde eu morava, né, onde meus pais hoje ainda moram. E aí, para isso, eu precisei, então, terminar o namoro e assumir uma pastoral na paróquia, né? E sempre que eu conto meu testemunho, esse momento do final do namoro é muito engraçado, porque foi muito difícil para mim, né? Eu não vou dizer que foi ali que eu vi que não ia voltar atrás, não, porque seria exagero, mas foi um momento muito importante do discernimento vocacional. Porque eu tinha 18 para 19 anos, mais ou menos, eu sou muito, né? Mas era mais ou menos isso, e eu era assim, morto e apaixonado, achava que ia casar, ter filhos com ela, porque, enfim, eu era muito apaixonado. E aí, um dado dia, eu tomei coragem para terminar o namoro e joguei a real, né? Disse, olha, está acontecendo isso, enquanto estive com você, estava com você, e fazia aquilo que um rapaz e uma moça católicos devem fazer quando namoram, ou seja, desejar casar com aquela pessoa, mesmo que isso não seja dito, né? Mas com muita honestidade, se alguém está com uma mulher, um homem, né? Um rapaz está com uma mulher e não tem o desejo de casar com ela, ele está tirando ela de um outro alguém que é uma coisa séria, né? Eu falei isso para ela, eu falei com muita honestidade, eu precisei ainda de 2 meses para deixar a ideia sentar um pouquinho, né? E aí foi muito difícil, foi muito doloroso, eu sofri muito, assim, todo mundo perguntava o que estava acontecendo e eu não tinha sentido a vontade de dizer por quê, porque era muito incipiente, né? Tinha acabado de... E aí começou esse ano, então foi um ano de discernimento. Como é que é o discernimento vocacional aqui em Fortaleza? Uma vez por mês a gente passava um final de semana no seminário. Chegava no sábado à tarde, ficava até domingo à tarde. E eu dizia para minha mãe, e para quem perguntava, que eu ia fazer um curso de catequista. Eu me tornei catequista na paróquia, eu não queria dizer que eu queria ser padre, então eu dizia, eu estou fazendo um curso sobre catequese. Mentira, né? Eu estava indo para um parênteses, o senhor acha que a sua mãe ia barrar na época? Calma que são cenas para um próximo capítulo. Então, para encurtar a história, no final do ano eu tinha passado da metade do curso de Direito, são 10 semestres, eu estava terminando o 6º. E aí um dia eu estava dirigindo, minha mãe do lado, eu falei para ela, mãe, não tem aqueles cursos que eu vou fazer no final de semana por mês? Ela disse, sim. Eu disse, pois não é de catequista, porque eu quero ser padre. E eu recebi uma carta, isso era final de novembro já, eu recebi uma carta aceitando o meu ingresso no seminário. E aí ela começou a chorar e se revoltou. Minha mãe não aceitou de jeito nenhum. Não que ela não aceitasse que eu fosse ser padre. É porque eu venho de família de berço católico, tradicionalmente católico, mas ela queria que eu terminasse a faculdade, ela queria me dar um emprego, né? Ela queria que eu tivesse uma coisa mais estável. E eu já estava muito decidido do que eu queria, né? Estava muito certo do que eu queria e eu
para mim o direito não fazia mais sentido. E então, minha mãe, de posse dessa informação, ela foi falar com o pároco da paróquia, que ainda hoje ele é o pároco, o padre Francisco de Assis, e ela conversou, ela saiu de casa dizendo que ia se confessar, e ela foi conversar com o padre e pediu para o padre não me dar a carta, porque para entrar no seminário, o pároco tem que dar uma carta autorizando o ingresso. E eu me lembro, Gerson, que essa foi uma das semanas mais duras da minha vida. Porque depois que minha mãe voltou e ela me disse... Não, aí o padre me chamou lá, conversou comigo, e ele foi muito real comigo, disse que também não concordava, que achava que eu devia terminar a faculdade, que eu não devia ter pressa, e contou da ida da minha mãe lá para essa finalidade. Quando ele me contou isso, eu passei uma semana sem falar com minha mãe. Foi a única vez na minha vida que eu fiz essa besteira. Doía, sofria pra caramba, assim, sim, não, se senhora, não senhora, tá bom, aquela coisa, né? E eu sofri horrores essa semana, sofri valendo mesmo, porque eu me senti muito traído, né? Porque é empolgadão, 19 anos, eu quero ser padre, chega alguém dizendo que, na minha cabeça, né, me traindo, me senti traído e tudo. Mas foi a única vez na minha vida que eu caí nessa besteira de fazer isso, de ficar de birra, obrigado. Nunca mais fiz e nunca mais, de fato, a maturidade não nos permite mais, né? Mas na época foi enfim, aconteceu. E aí, isso, novembro, dezembro, eu tinha que contar, tinha que dizer para as pessoas, né? Porque já estava tudo certo. E aí teve uma reunião lá em casa. Assim, uma reunião não, né? Eu me lembro que meu pai e minha mãe estavam na cozinha, e aí eu chamei meu irmão, e aí eu disse, olha, eu vou entrar para o seminário daqui a 2 meses, em 2 meses. Queria comunicar, estou comunicando a vocês que vou entrar no seminário, estou decidido disso, tá. Meu pai é muito calado, muito, muito calado. Eu acho que conheceu mais ou menos o pai, né? Sim. E aí eu falei, né? Falei de uma vez, que era como eu conseguia, e meu pai só falou assim, bom, eu não concordo. Você está dizendo que está me comunicando. Pois bem, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você estivesse namorando, tivesse noivado, fosse casar, a gente ia se preparar para você sair de casa. E ele disse, não, você sabe que eu sou muito calado, eu não falo muito, mas tudo que eu faço, a minha vida, o meu trabalho, eu não ando em festa, eu não gasto com nada, tudo aqui para em casa porque eu amo vocês. E eu nunca tinha escutado meu pai dizer um negócio desse, né? Uhum. Então eu me lembro que eu estava encostado na parede lá da porta, eu me lembro perfeitamente. Aí os dedos travados, né? Mas por dentro acabar destruído. Ele disse assim, como é, rapaz, que você vai sair daqui a 2 meses e a gente vai se preparar para se acostumar com a sua ausência aqui em casa. E, quê? E ele se importa, porque eu nunca tinha ouvido isso da boca dele, né? A minha mãe chorava e meu irmão disse, se você quer ir, você fez, meu irmão, muito tranquilo, você vai muito tranquilo. Eu sei que esse dia também foi um outro dia muito marcante, né? Que eu também trago na minha memória, porque foi importante escutar aquelas coisas, né, do meu pai, tudo, por mais que ele estivesse sendo contrário, e ele terminou dizendo o seguinte, bem, mas como você falou, você está comunicando, eu estou comunicado, e nunca mais eu toco nesse assunto. Como, de fato, nunca mais ele tocou nesse assunto. Bom, aí eu ingressei, aí as coisas aconteceram. Deixou livre também, né? Ele externou a opinião dele, mas também deixou livre. O pároco realmente não deu a carta. A quem deu a carta foi o vigário paroquial. E eu ingressei para o seminário. Passei 6 meses no seminário e fui expulso do seminário. E aí foi um dos dias assim mais difíceis da minha vida, assim, né? Foi muito difícil. Porque, como eu disse, assim, eu era um meninozinho que conseguia tudo que eu queria, geralmente, né? Passei na faculdade de primeira, estagiando, coisa e tal. Eu conseguia as coisas. Tudo que eu desejava, eu ia alcançando. E chegou alguém e me destronou. Chegou alguém e quebrou minhas pernas. Disse, não, você precisa amadurecer, nós não vemos em você
uma vocação ainda possível de estar no seminário, se voltar para casa, e deixou em aberto um possível retorno futuro, mas para mim, com todo no alto da minha orgulho, do meu orgulho, da minha soberba, aquilo me destruiu. E aí eu liguei para minha mãe. E isso aconteceu no último dia do seminário, quando nós já iríamos sair de férias. Aí eu liguei para minha mãe. Só que eu estava com choro engasgado. Uhum. Minha mãe entendeu. Olha, meu filho, disse, mãe, a senhora pode me buscar? Ela disse, eu vou lhe buscar, tá no dia de hoje, eu quero saber mesmo que você ligou. Então deu. Mãe, pois é, meu filho, eu vou lhe buscar, que coisa boa, você vai sair. E eu sem conseguir falar, e ela... Até que eu alterei a voz, né, mãe, ela disse, diga, a senhora pode me buscar agora? Isso o choro já tava a sair, né? Uhum. Aí eu disse, agora? Eu disse, agora. Aí eu acho que ela percebeu a situação, né? Eu não sei como ela atravessou a cidade de Fortaleza, pegou meu pai no trabalho, porque ela não sabia chegar no cenário que era distante, e rapidamente chegou lá, né? E eu voltei para casa humilhado, né? O sentimento que eu tinha era de humilhação total, porque eu me sentia melhor do que até aquele próprio padre que estava me expulsando, né? Eu não via nele a voz de Deus, a voz da igreja, eu só queria assim, me revoltar contra ele. E aí, Gerson, aqui assim, uma parte do meu testemunho que eu gosto de dar, porque me remonta à minha família e a importância dos nossos pais na nossa vida, e a importância dos pais na vida dos seus filhos, né? Quando meus pais foram me buscar no seminário, eu estava muito abalado, muito abalado. Eles foram contrários ao meu ingresso no seminário. E quando eles foram me buscar no seminário de volta para casa, eles não questionaram nem por um instante a minha escolha, a minha decisão, o que eu tinha feito. Eles tão somente me pegaram no seminário e me acolheram de volta em casa sem perguntar absolutamente nada. Legal. Sem pôr em xeque a minha vocação, sem, como a gente pode falar popularmente, passar na cara, nada. Nenhuma Eles tão piada, somente me acolheram. Nada. Eles só me receberam de volta em casa. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se eles estivessem a favor de tudo. Enfim. E aí começa a parte hardcore da minha vida, né? Eu até então era um meninozinho bom de igreja, de salão, de grupo de oração, que só saía para casa dos amigos. Esses 2 anos e meio, aí eu passei 2 anos e meio fora do seminário. Porque a minha família, além de me acolher de volta em casa, eles pagaram a minha faculdade de filosofia. Porque para a gente ser padre, a gente mora no seminário e faz 2 faculdades, 2 bacharelados. Faz bacharelado em filosofia e bacharelado em teologia. E como eu te disse no começo, eu nunca deixei de querer ser padre. Eu sempre quis ser padre. Continuei querendo, mesmo tendo sido expulso, eu queria voltar. E aí eu pedi à minha mãe, perguntei se eles bancariam, se eles pagariam. Então eu fazia filosofia de manhã e direito à noite. Eu vivia para estar em faculdade. Eu saía de manhã muito cedo, chegava, almoçava, depois já tinha que sair de novo para a faculdade de direito à noite, né? E durante esse tempo eu não estava mais para estagiar, não tinha como ganhar dinheiro, porque eu estava estudando. Ou estava na faculdade, ou estava fazendo trabalho, sempre estudando. Então, assim, a minha família, além de me acolher de volta em casa, ainda me bancou em tudo que eu... Assim, né? Sem como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora, esses 2 anos e meio, aí eu fui ladeira abaixo, né? Eu que não frequentava festa, não bebia. Então, eu entrei numa vida muito doida, assim, de festa, de viagem, de embriaguez em cima da outra, de esquecer o que eu estava fazendo na noite anterior. Assim, foram 2 anos assim, de escuridão muito grande, querendo ser padre e sendo catequista. Então, eu vivi uma vida dupla, né? Eu estava tão cego, Satanás, de fato, eu vejo como obra dele, tinha me cegado tanto que eu não percebia que essa dicotomia não era possível, né? Assim, era uma vida dupla mesmo, né? Assim, de estar na igreja, de querer ser padre e de ser reconhecido pelos paroquianos, né? Como um meninozinho que queria ser padre ainda. Sim. E fazer muita besteira, né? Assim, foram e eu faço questão de contar esse período da minha vida porque eu acho que mostra muito a parte da misericórdia de Deus. Deus nunca desistiu de mim. Mesmo quando eu estava na pior da... Assim, na esculhambação, para dizer uma palavra, né, para não dizer uma palavra, na esculhambação pesada, Deus continuou me querendo para si. E me queria para si como eu estava. Sem que eu fosse perfeito, sem que eu fosse santo, sem que eu fosse bonzinho, sem que eu fosse cheirosinho. Né? Deus continuou me querendo para si. E
aconteceu também uma outra coisa que eu reputo a Deus. Se Satanás me cegava desse aspecto, Deus me preservou. Por quê? Porque nesses 2 anos e meio, viajando para fora só com os melhores amigos, indo para o interior, bebendo até perder a consciência, como eu disse, né? Eu cheguei aí para o hospital, tomar glicose. Assim, eu entrei mesmo assim na vida de... Como parece a vida da maior parte dos jovens de hoje, né? Sim, sim. Mas, Gerson, eu vejo uma ação de Deus por outro aspecto. Nesses 2 anos e meio, mesmo tendo essa vida, eu nunca fiquei com uma menina. Eu olho para trás e eu não entendo como foi que isso aconteceu. Porque você, na festa, bebendo, às vezes, como eu tô dizendo, não quer que ninguém saiba, mas quando eu tava viajando para fora do Ceará, só com amigos que não iriam me julgar, que eu podia fazer, eu queixava as meninas, chegava junto, mas na hora eu não conseguia. Na hora de ficar. Eu não chegava nem a beijar nada. Eu tenho uma cena muito engraçada, que essa eu não esqueço, eu também costumo contar no meu testemunho. Eu estava na minha festa de formatura, que geralmente eu só mando um fraquezinho, né, gravatinho borboleta e tal. Já estava melado no bar, pegando mais bebida. Aí chegou a menina, tá formando. Eu conversava, tá, mas na hora eu disse, sabe que eu vou ser padre? Beba, louco. Então, assim, se por um lado eu acho que eu estava cego por Satanás, por outro eu acho que Deus me preservou, sabe? Deus, ele sabia que ali era uma fraqueza que talvez se eu tivesse ficado... Eu podia namorar, não era seminarista, não era celibatário, não era candidato, nada, não era um merda. Mas eu vejo nisso, assim, um cuidado de Deus. Deus, ele me preservou porque ele sabia que eu gostava do... Assim, né? Que talvez poderia ser uma fraqueza que eu não permitiria que ele me tirasse dali. Não sei. Mas eu vejo como uma ação de Deus na minha vida. Mesmo assim, sem duvidar. Bom, 2 anos e meio depois, tendo terminado a faculdade de Direito e prestado o exame de ordem, ou seja, eu me tornei bacharel em Direito, advogado, concluí a faculdade de Filosofia também, ainda fora do seminário. Ou seja, dei para minha família aquilo que eles queriam. Simulado, que o pessoal venceu o júri simulado, dando um show, que eu estava lá. E então eu retornei para o seminário. E aí a minha família acolheu, assim, aí foi uma alegria para todo mundo, né? Porque de fato foi uma vocação comprovada, né? E aí eu ingressei, voltei, fui acolhido na diocese com muita alegria. Bom, eu acho que a parte é isso, né? Daí depois eu morei mais 5 anos no seminário, 1 ano inicial, mais 4 anos de teologia. Fui mandado aqui para Aratuba, que é a última paróquia da diocese, aqui na Serra, a gente faz extremo com a diocese de Quixadá. Fiz 1 ano de estágio, fui ordenado diácono no final de 2019, não, 18. E agora tem o quê? 5 meses que eu sou padre. Fui ordenado padre no dia 23 de dezembro de 2019, com muita alegria. Bom, meu testemunho, assim, como eu disse, é esse, né? Assim, não tem muita graça, não tem muito... Eu não vi... É porque tem gente que vê o céu se abrindo. Tem gente que as pessoas param na rua e você é padre? Não, não sou, mas eu quero ser. Não. O meu tem nada. Eu não vi nada, não ouvi nada. Eu simplesmente fui, entendeu? Deixei o negócio acontecer. Mas nunca me droguei, não me prostituí. Assim, foi uma coisa que foi acontecendo, né? Mas é isso. Pois então vamos continuar. Padre Igor, é o seguinte, com certeza como você teve um desejo, mesmo jovem, de buscar essa vocação, com certeza, tanto na obra Shalom quanto na sua paróquia, existem jovens que têm esse desejo. Aí a pergunta que eu quero fazer para você é que esse desejo ele se transforma em um discernimento, né? Como é que foi a questão do discernimento vocacional, mesmo assim, as coisas práticas, né? Tipo assim, o que um jovem deve fazer? Ou talvez pelo seu testemunho, o que você faria novamente, né? Se possível fosse. Diga lá. Ô, Jéssica, deixa eu só mandar aqui uns abraços, porque já tinha me cobrado antes. Pode? A gente... Pode ou é muito brega? Pode, claro que pode.
Queimando o convidado aqui, né? Minha mãe tá assistindo, Elias, a minha madrinha Morgana também, um beijo, Priscila. O Aloilson, meu paroquiano também, que já tinha me cobrado, um alô, que Daria estou dando aqui. O pessoal da paróquia São João Paulo II, meu fiz missão também, ali, um abraço. O João Vitor, meu amigo de infância, tá dizendo que desde criança dizia que eu ia ser padre. Mas Já sabia, né? era só minha tia Mônica também tá aí. Pô, se aparecer mais alô, a gente vai... Então, parente, quem quiser fazer uma pergunta pro Padre Igor, você pode perguntar aí que a gente vai responder, tá certo? Então vai, continue, padre. Se eu souber. Um alô passou a esposa pra Nayana também, deve estar com os bebezinhos aqui. Um na barriga, outro no braço, não. Já tá dormindo, Pedro, já. Ela tá só acompanhando mesmo. Bom, assim, como eu disse, né? Acho que a primeira coisa, e a coisa mais importante, é você deixar acontecer. A vocação, ela nasce com a nossa própria circunstância. Não precisa a gente criar uma coisa. Porque, assim, veja, eu tenho dificuldade de falar isso porque para mim foi tão natural que foi surgindo, entendeu? E eu fui só, para mim eu fui assim, bom, eu senti a vontade, disse sim, e aí as coisas aconteceram. Agora, é claro que a igreja tem pistas, né, tem dicas, tem sinais, mas que necessariamente você não precisa entrar numa forma, entende? Até, até perto de eu ser ordenado, as pessoas com quem eu convivia diziam para mim, vai ser padre, mas tem nada a ver, não se parece com padre, o jeito que é de padre não tem cara de padre. Quando a pessoa sente um chamado vocacional, quando a pessoa tem um desejo de ser alguma coisa na igreja, seja um leigo consagrado, seja um sacerdote, seja alguém na vida religiosa, o que ela precisa fazer é estar disponível para aquilo. Não precisa mais do que isso. Porque, Gerson, a vocação, ela não é nossa. Isso é muito importante. A minha vocação é diocesana, a minha vocação é carmelita, a gente fala assim, mas isso, linguisticamente falando, né, tá errado. Porque a vocação não é nossa. A vocação não parte de nós. Quando eu fui expulso da diocese, alguns padres de congregação religiosa, de comunidade nova, de outras dioceses, até me interpelaram, diziam assim, você não quer vir para a nossa comunidade, você não quer vir para a nossa ordem? Eu escutava aquilo, eu achava tudo muito estranho. Não, por quê? Eu vou para aquela congregação, eu vou para aquela comunidade, eu vou para aquela diocese? Não, porque eu nunca quis ser padre, eu nunca quis ir. Alguém me chamou para ser sacerdote, e esse alguém me chamou para ser padre numa diocese que era Fortaleza. Para mim, não fazia sentido eu me oferecer, por favor, me aceite aqui. Porque da própria etimologia da palavra vocação, que isso todo mundo escuta quando faz vocacional, né? Vocação vem do latim vocare, alguém que chama, e se alguém chama, eu preciso ser chamado para responder ao que nós chamamos de chamado vocacional, que é uma redundância, chamado vocacional. Né? Então, assim, o que acontece é, quando... E o que é o chamado vocacional? O céu não se abre, uma voz não aparece. Não. É uma identificação que naturalmente vai acontecendo. Né? Você... Como eu disse, eu nunca quis ser padre, até quando eu passei a querer. Você pode perguntar a uma freira carmelita, como foi que aconteceu com a senhora? Sei lá. Bom, eu visitei o Carmelo, eu vi aquelas feiras, eu me interessei pela vida de Santa Teresinha. Existem várias formas de nós sermos chamados para uma vocação. E elas sempre acontecem na nossa vida. Então, assim, por exemplo, isso aqui eu me lembro, você vai se lembrar também na nossa época do Shalom. O pessoal que diz, vou para a comunidade de vida. Aí era vagabundo, não estudava, não trabalhava, não fazia nada. Então, ele pode ter vocação para vagabundo, mas para um leigo consagrado ele não tem. Entende? Então, assim, a vocação, quando eu desejei ser padre, eu continuei fazendo a minha faculdade, eu continuei, eu tinha um estágio no Tribunal de Contas, eu continuei estagiando no Tribunal de Contas, entendeu? E o que eu fazia a partir de então? Quando eu senti o chamado, eu procurei as pessoas que poderiam me ajudar a discernir aquela voz. Porque eu achava que tinha vocação. Isso para nós católicos é muito importante. Nós achamos que temos vocação. Nós achamos, veja como a gente movido a falar, não temos. Nós achamos que somos chamados a uma vocação. Quem confirma esse chamado é a igreja.
Então você é consagrado na comunidade Aliança do Shalom. Você achava que tinha vocação. Você fez o vocacional, pediu o ingresso, postulantado, eu esqueci o nome agora, discipulado, e você pediu a sua consagração. A comunidade aceitou. Quando a igreja aceita, então a sua vocação, ela é como assim, carimbada pela igreja. E o que ligares na terra será ligado no céu. Então, o que eu diria para um jovem que se sente vocacionado, ou uma jovem, qualquer coisa, é esteja disponível. Aquilo que eu posso dizer pelo meu testemunho. Eu estive disponível. E aí a disponibilidade ela aparece através de ações concretas. Eu procurei um seminarista, ele me disse, olha, você tem que falar com o padre, tem que fazer isso. Eu terminei o namoro, eu ingressei no vocacional, entende? Eu fui dando passos no concreto. Eu não fui, eu vou rezar para escutar a voz de Deus. Às vezes você quer forçar a voz de Deus a dizer aquilo que você quer que ela diga, né? Então, assim, o meu discernimento vocacional foi assim. Eu senti um incômodo, a minha vida estava perfeita, eu fazia a faculdade que eu gostava, tinha um grupo de amigos que eu amava, tinha uma namorada que eu era apaixonado, né? Eu tinha acabado de ser aprovado para esse estágio público, e a minha família maravilhosa, eu sempre me senti muito amado, minha família equilibrada, só que todas essas coisas começaram a perder sentido, entende? Aí você deixou de gostar da sua namorada, você deixou de gostar de direito? Não. Mas um sentido profundo não tinha mais. E eu precisei ser honesto comigo mesmo e com Deus. E eu comecei a buscar, mas por quê? Eu gosto de tudo isso, o que está acontecendo? Então, isso foi aquilo que o profeta, eu esqueci o nome dele agora, mas né, eu esqueci. Eliseu, eu acho, posso estar errado. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Venceste-me, foste mais forte que eu. Foste mais forte que eu. Agora veja, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Ou seja, eu preciso permitir que Deus haja na minha liberdade. Se eu não tivesse estado presente, se eu não tivesse dado os passos, Deus estava me seduzindo. E veja, até quando eu estava naquela vida errada de pecado, até quando eu estava naquela loucura, Deus continuou me seduzindo. Por quê? Porque Deus não espera pessoas prontas. Entendeu? Mas eu adoro namorar. Mas eu adoro, não sei o quê. Eu gosto de dinheiro. Mas quantos testemunhos na igreja nós temos de pessoas que... Santo Agostinho é o exemplo que todo mundo... O primeiro que vem. O cara tinha uma vida errada, era inteligente, tinha filho fora, né? Tinha filho com a mulher da vida, ganhava dinheiro. Santa Mônica, 30 e tanto, 32 anos rezando por ele, e uma hora o chamado veio. Uma hora ele se converteu. Então, não há nenhuma força humana, não há nenhuma inclinação do coração humano que Deus não possa vencer. Entende? Então, todas aquelas coisas pelas quais eu era apaixonado, eu era muito vaidoso. Gerson, hoje eu consigo olhar para trás, só aqui dizendo um negócio que você não perguntou, mas que eu me lembrei, para mim é muito importante. Eu olho para trás para aquela minha expulsão do seminário e eu dou graças a Deus, porque um dia eu fui expulso do seminário. Naquele dia, quando aquilo aconteceu, meu mundo caiu, meu chão caiu, eu fiquei triste, eu cheguei a tomar alguns ansiolíticos, eu procurei terapia, porque realmente ruiu. Eu tinha deixado uma vida... Isso. Hoje, olhando para trás, eu agradeço a Deus, porque se não tivesse sido a minha expulsão do seminário, eu com certeza estaria ainda naquele trono que eu achava que ocupava. De menino bom, de menino que nunca tinha ido para a festa, de menino que nunca tinha bebido, de menino que nunca tinha traído. Só que aquela expulsão me permitiu entrar numa fase ruim da minha vida. E mais uma vez, Deus não permite o mal, se daquele mal ele não puder tirar um bem muito maior. O mal da minha expulsão e o mal da vida errada que eu entrei, certamente construíram a personalidade que hoje, como sacerdote, eu tenho. Perfeito não, santo não. Mas pelo menos eu sei que eu não sou santo. Eu achava que eu era. Pelo menos eu sei que eu não estou mais naquele trono que eu achava que eu ocupava. E que eu não ocupava, na verdade. O lugar de Deus é dele. Então, Deus ele se usa de tudo quando nós permitimos. Olhar para trás e olhar para a minha expulsão como algo bom, quem conviveu comigo na época disso, eu estava mentindo. Olhar para aquele padre que me expulsou, que eu odiava, que eu falava mal, que hoje é meu irmão no presbitério, que hoje a gente convive bem, inclusive ele é da mesma região onde eu moro, a gente convive bem.
olhar para aquele homem e conversar com ele e ser amigo dele e não carregar ódio? Só Deus. Se eu tenho 31 anos, voltando 11 anos ali para 19 anos, para a época da expulsão, eu não conseguia ver isso. Mas se nós vamos permitindo que Deus caminhe conosco, ele vai ressignificando, ele vai curando tudo que é ferida. E daqueles males, ele vai tirando bens. Ele vai conseguindo tirar bens muito maiores. Por exemplo, eu poder dar esse testemunho hoje, eu acho que é um bem também, que Deus tirou daquele mal, que um dia eu acho, e foi um mal. Com certeza. Então é Excelente. isso, né? Não sei se eu respondi. Respondeu demais. Eu acho que teve uma pergunta aqui, vamos só ver. Ó, vamos ver, o Samuel Martins está elogiando a live. Obrigado, Samuel. Obrigado. A Nayana, Samuel. vamos Deus te lá. abençoe, Samuel. Ó, dentro de tantas missões que um sacerdote tem, qual é a mais bela para você? Além, nós só temos 5 meses de padre, né? E com a pandemia dentro, né? Nem me diga, meu irmão. Isso aí daria uma live É verdade. só sobre isso. Deus te abençoe, Maico. Não fiquem pedindo a benção, não, porque eu vou ficar respondendo. Rapaz, Gerson, o que eu acho assim mais bonito de ser padre é que nós não fazemos nada. Em que sentido? A nossa vida, assim, a nossa atividade pastoral é de um canal, né? Nós somos um canal da graça de Deus. Por exemplo, vou ver se eu consigo articular melhor aqui as ideias. Eu achava que ia adorar, vou contar aqui um pecado meu. Eu achava que ia adorar confessar. Porque eu gosto muito de me confessar. Rapaz, quando eu for padre, eu vou adorar me confessar. E aí, Gerson, depois que você senta na cadeira no confessionário por 2, 3, 4 horas, e você vê que não tem muita coisa para oferecer. O padre, entendeu? É cansativo, é repetitivo, é enfadonho. Você ir confessar lá no interior durante 2 horas, aquelas senhorinhas idosas da igreja, que praticamente todas vão narrar os mesmos pecados, né? E você escutar com caridade, com atenção, e dar uma palavra de conforto, e pensar numa penitência que de fato vai ajudá-la a vencer aqueles pecados que, para mim e para você, nem pecados seriam, mas que para elas é uma coisa terrível. Entende? Sim, e aí, pronto. Pegando esse exemplo. Só que, o que eu estou fazendo ali? O que eu estou fazendo ali com aquela senhora? Eu estou fazendo muito pouco. Porque o melhor conselho que eu puder dar para ela não substitui o eu te absolvo os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu posso fazer a homilia mais bela. Passar 2 horas preparando a homilia, buscar na patrística, nas Sagradas Escrituras, na doutrina moderna da igreja, nos dicionários de homilética. Mas o que vai construir de fato a alma daquele fiel é a palavra de Deus que foi proclamada. É o pão que eu parto sem merecer. Então, assim, para mim, o que tem de mais bonito na vida do padre é ele se esconder o máximo que ele possa. Eu particularmente, adotei o uso da veste clerical desde a minha ordenação como diácono. Eu sempre uso o preto, né? Ou a batina ou o clésima preto. E isso, para mim, é um sinal, para mim, é um sinal muito importante, porque me lembra quem eu sou. Eu estou morto. Eu não sirvo para nada, a não ser para ser o canal de Deus. Assim, eu não sei, porque, como eu estou dizendo, se eu der o melhor conselho e não absolver o pecado do fiel, eu não fiz nada. Se eu fizer a pregação mais bela e não partir o pão, aquilo não construiu a alma do fiel. Aquilo não vai salvá-lo. E para que eu existo a partir da minha ordenação? A partir da minha ordenação como sacerdote, eu existo para levar Deus para as pessoas, não a mim mesmo. Isso é libertador demais. E isso, graças a Deus, eu descobri antes de ser padre. Porque escutei de muitos padres um exemplozinho bacana que diz assim, os padres, os mais antigos, dizem assim:
eu achava que eu era o galo que cantava para fazer o sol nascer. Ou seja, muitos padres jovens acham que o poder está neles. Assim como o galo acha que o sol nasce porque ele cantou. Eu canto, o sol nasce. Entendi. Entende? E Entendi. o bonito na vida do padre é isso. O sol nasce se eu não cantar. O sol nasce apesar da minha miséria, apesar do meu pecado, apesar da minha irritabilidade, apesar da minha limitação, apesar da minha grosseria. E eu estou confessando aqui os meus pecados. Apesar da minha preguiça. Deus se entrega aos homens. E o bonito de ver é que quando nós assumimos essa postura de que estamos mortos e que é Deus quem age, é que nós vemos os frutos. Quanto mais a gente acha que é o nosso suor, é o nosso esforço, é a nossa criatividade, mais a gente se frustra. Por outro lado, quanto mais a gente deixa que Deus haja, mais os frutos nascem. Esses tempos de isolamento, nós temos celebrado diariamente aqui na paróquia. Somos 2 padres, né? E a gente vai se revezando. E às vezes a minha mãe, uma amiga da minha mãe que assistiu uma missa, que eu nem sabia que essa senhora existia. Minha mãe pega e manda um comentário que ela recebe pelo WhatsApp, ela encaminha para mim. A fulana me mandou. Como é que eu toquei a vida dessa mulher? Quem sou eu? Como é que assim, ela tomou consciência que a live ia ser transmitida, ela foi lá, ela assistiu a missa. É muita prepotência da minha parte achar que fui eu. A minha pregação, mas foi lá nada. Foi nada. É por isso que o padre bota um bocado de coisa em cima dele para celebrar os sacramentos. Porque quanto mais ele se cobre, mais ele some e mais Cristo aparece. Então, Naina, eu sou muito assim prolixo, né? Mas para mim, o que é mais belo na vida do sacerdote é ele radicalizar o ser nada. Eu estou aqui como um instrumento e eu me deixo ser usado. Então, tomou o pão em suas mãos, deu graça, eu dizia na minha homilia de hoje, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Eu digo isso com um medo tão grande. O meu? Não é o meu. É claro que não. O que alimenta é porque é de Deus. Sabe? Para mim, uma das coisas assim, mais impressionantes de ser padre é levar as espécies consagradas. Você segura o mundo nas suas mãos. Verdade. Aquele que a palavra de Deus que criou o mundo, aquele que é quem sustenta o mundo, porque se Deus ele não vai querer isso, né? Porque isso o contradiria mais para a força de argumentação. Se Deus não quisesse mais, o mundo simplesmente sumia, saía da existência. Isso nunca vai acontecer. E quando você levanta as espécies sagradas, você está segurando o mundo. Porque aquele que sustenta o mundo é antes ainda do mundo. E eu estou fazendo isso. Excelente. Eu já sabia que ia ser bom, Padre Igor, mas foi melhor do que eu imaginava. Eu acho que já está quase acabando o horário e eu vou deixar lá quem é que fala? O Maicon Queiroz. Mas, Maicon Queiroz. Isso, ele pediu para deixar. Vai ficar 24 horas no feed, aí no Instagram. E eu não estou conseguindo colocar no próprio Instagram, não sei porquê, mas vai ficar assim. Aí o pessoal tem 24 horas aí da paróquia para encher o Instagram. Pode seguir também, viu? E para finalizar, Padre Igor, já que faltam alguns minutos para a live, porque o Instagram só tem 1 hora, né? tá. O que você falaria para um jovem que se sente chamado ao sacerdócio? Para finalizar. Ou para o próprio Igor, né? Se E, puder. poxa, é. Eu não sou de muita frase bonita, assim, mística, não, mas tem um bispo, tá rolando o vídeo de um bispo que me inspira muito, Dom Henrique Soares da Costa, bispo diocesano de Palmares. E ele diz alguma coisa assim: esse negócio de ser padre é como um vício, é como uma cachaça. Lhe faz mal, você sofre, mas não consegue largar. Mal comparando com a cachaça, né? A vida de um consagrado a Deus, como a vida de todos os cristãos sérios,
como a vida de todos os santos, como a vida de todos os apóstolos, como a vida de todos aqueles que seguiram a Cristo. Não é diferente da vida de Cristo. Em nada. E a vida de um padre é mais parecida ainda com a dele, porque nós radicalizamos a nossa consagração a Deus, nosso Senhor. Então, um jovem que deseja ser padre, um jovem que está pensando em ingressar, meu irmão, espere tudo. Muita felicidade, muito reconhecimento, mas muito sofrimento, muita perseguição, muita incompreensão. Mas é um vício como o da cachaça. E mesmo que nos faça mal, a gente não quer deixar de jeito nenhum. Porque por trás da nossa consagração, por trás de toda a dificuldade que nós passamos, e eu contei algumas para vocês aqui, expulso, voltei, perseguida, existe um amor apaixonado. A gente costuma mal compreender o que é paixão. As pessoas dizem que paixão é diferente de amor, isso está errado. Só pode ser apaixonado quem ama. Porque a paixão é o amor levado às consequências mais extremas, não é um sentimento, uma pulseirinha no coração. Como é que nós chamamos os últimos dias da vida de Cristo? A paixão. Porque foi a prova de amor ao extremo. Então, a quem deseja ser sacerdote precisa ser apaixonado por Cristo. Porque só quem é apaixonado por Cristo sofre todas essas coisas e não larga do pé dele. Porque não sabe fazer outra coisa da vida. Como você disse, mais cedo eu tenho uma profissão, tenho uma carteira que diz que eu sou advogado. Isso na sociedade ainda tem um reconhecimento. Para mim, diante do tesouro que eu tenho, é nada. São Paulo já nos ajuda, né? O conhecimento de Cristo Jesus considerei lixo, em outras traduções, esterco. Todas essas coisas. Então, quem deseja ser padre, venha. Venha para uma vida muito feliz. Venha para uma vida de muita realização, de muito amor. Mas não se engane. Não venha enganado. As facilidades que talvez possam parecer. Eu achava que ia ser maravilhoso confessar. Chato, cansativo. Mas a gente... É engraçado, Gerson. A gente quer. Mesmo sendo cansativo. Por quê? Porque é a minha humanidade, é a minha concupiscência, é a graça de Deus. Quem é que vence? Se eu permito, a graça de Deus vence. E vence sempre. Então, quem deseja ser sacerdote, quem deseja ser padre, vamos. Inclusive, eu estou aqui para ajudar. Para lhe escutar, para lhe indicar o caminho, em que é uma vida feliz. Com tudo que vem do contrário. Mas é uma realização que tesouro nenhum desse mundo pode nos dar. Eu, quando celebrei a minha primeira missa, eu achava que eu era o mais feliz do mundo. Quem estava na minha primeira missa viu um homem emocionado. Porque é olhar para trás e ver tudo que a gente passou. E olhar para frente e ver tudo que a gente poderá fazer. Se nós permitirmos que a graça de Deus faça em nós. É isso. Somos felizes. O mundo tenta a todo preço, a todo custo, confundir a nossa cabeça. Muitas pessoas acham que o mais difícil de ser padre é o celibato. Porque nunca amaram na vida. Talvez nem os seus próprios pais você não ame. Se você acha que a coisa mais difícil do sacerdócio é o celibato. O mais difícil do sacerdócio é ser fiel àquele que é sempre fiel a nós. Deus é fiel na nossa infidelidade. É isso, assim, eu sou muito eu fico dando volta, né? Mas é isso. Mas é excelente. Igor, Padre Igor, muito obrigado. Sua bênção. E vamos fazer Deus outras abençoe. vezes, viu? E, ó, aqui, acho que foi o Maicon. Foi Maicon? O Maico. Já deu uma dica aqui, Foi o Maico. já deu uma dica aqui para a próxima live, que pode ser feita na sua paróquia, se você quiser, né? O pessoal da Pascom aí observe.
queria fazer uma live sobre uma paixão e amor. Acho bom, viu? Pois, pessoal, é o É mais, seguinte. mais denso. Muito obrigado, Padre Igor. Deus abençoe sua vocação. Eu sou assim muito grato a Deus pela sua amizade mesmo, porque a gente pode até falar o nome do pessoal do Genefranas, da Mila, naquela você, do Marcos Filho, pessoal que realmente ajudou muito naquela caminhada, né? Eu que pelo menos não conseguiria segurar 6 meses no Shalom, assim, eu sempre saía, né? Aquela amizade ali me sustentou. E eu tenho certeza que Deus ele faz desses instrumentos de Deus mesmo para a nossa vocação. E hoje a gente colhe os frutos. Você no seu sacerdócio, no matrimônio, eu tenho certeza que Deus ele fez aquela amizade dar certo justamente porque ele sabia onde a gente pararia, né? Então, muito obrigado. Deus abençoe. Foi demais. Gostei muito. Que bom. Obrigado você pelo convite, pela oportunidade de partilhar também, né? Com você e com as pessoas queridas que estão por aqui. Eu vi que a Patrícia está aqui, o Josenilton, meu irmão seminarista, também está aqui. Eu quero falar contigo depois. Minhas familiares eu já falei também. O Elias, meu paroquiano, também está aqui. O Edson, um abraço, meu irmão Fabrício. Fabrício, eu vou olhar a sua carta, eu prometo. Ainda hoje. Roninho também. Foi bom também até falar com esse pessoal que faz tempo que eu não vejo, onde eu paro, Não, onde eu eu já falei passei. isso eu já falei isso para o senhor. Para fazer live, o senhor é o meu padre. Então, faça mais lives. Pode ser na sua paróquia, pode ser no seu pessoal. Vai dar tudo certo. Viu? Muito obrigado, padre. Um abraço, Deus abençoe. Amém. Shalom. Tchau. Pessoal, muito obrigado. Eu vou tentar deixar a live salva. Caso eu não consiga, você tem aí 24 horas para salvar, tá certo? Para assistir. Deus abençoe. Shalom.